Hoje eu vou mostrar para você o quão fácil é aprender inglês com uma fábula infantil e não apenas aprender a ler. Você vai aprender também a falar de forma conectada e isso vai posteriormente melhorar a sua escrita e consequentemente também vai melhorar a sua compreensão por conta dos exercícios que nós vamos fazer de pronúncia. Combinado? Então, preste bastante atenção que eu vou fazer um formato diferente. Resumidamente, eu vou colocar aqui o texto em português do que a gente vai aprender em inglês. Depois que você já tiver conhecimento do contexto geral da cena, eu irei fazer a análise isso aqui em inglês, combinado? Então eu vou fazer o processo inverso. Eu vou explicar para você primeiro em português do que a gente vai ver e depois a gente vai fazer a leitura em inglês utilizando toda a gramática, toda a capacidade de fazer o connected speech, toda a habilidade de conexão, tá bom? Então, era uma vez um fazendeiro que tinha uma gansa que botava um ovo de ouro todos os dias. O ovo fornecia dinheiro suficiente para que o fazendeiro e sua esposa comprassem suas necessidades diárias. O fazendeiro e sua esposa foram felizes por muito tempo. Maravilha. Agora vamos ver a versão em inglês, que já iremos fazer a nossa análise. Once upon a time, a farmer had a goose that laid a golden egg every day. The egg provided enough money for the farmer and his wife to buy their day-to-day needs. The farmer and his wife were happy for a long time. Então, começando aqui com Once upon a time, nada mais é do que o nosso era uma vez. Então, once upon a time, once upon a time. Eu faço a conexão aqui do upon a, com N e o A, upon a time, upon a time. E esse once, tem um som muito peculiar do né? Então, você fala one e depois você coloca um Szinho no final. Once upon a time, a farmer had a goose that laid a golden egg every day. Então, a farmer, um fazendeiro, a farmer, had a goose. Note como eu leio aqui. Eu coloco o had do D junto com a vogal A ficando had. Então eu não preciso falar had a goose. Eu posso falar had a goose. Ok? Outra coisa. Quando nós falamos farmer, lembra que farm sozinho significa fazenda. Se a gente coloca um ER no final, vira fazendeiro. Ok? Então, farm, fazenda, farmer, fazendeiro. Duas palavras a mais para você. Farmer, farm. Um fazendeiro tinha uma gansa que botava ovos de ouro. Every day, todo dia. Então, golden egg, ovos de ouro, every day, todo dia. The egg provided enough money. Então, o ovo fornecia dinheiro suficiente. Então, esse enough, ele dá uma ideia de suficiente. Sempre que a gente coloca ele numa frase com um substantivo na frente, indica que a gente está falando que aquilo é o suficiente, ok? Enough money for the farmer and his wife. Para o fazendeiro, for the farmer, and his wife. E para sua esposa. Então aqui o his é usado para indicar o farmer, fazendeiro, ok? Wife, para quem não sabe, significa esposa, wife, então tudo junto fica. The egg provided enough money for the farmer and his wife to buy their day-to-day needs, para comprar suas necessidades diárias. Então, day-to-day needs significa nada mais, nada menos que necessidades diárias. Então, esse their dá uma ideia de necessidades diárias deles, né? Então, por esse motivo que o their, ele é mais usado com essa ênfase de colocar junto tanto o farmer quanto a esposa do farmer, ok? Então, esse their fica o pronome possessivo da terceira pessoa do plural, no caso, deles e delas. The farmer and his wife were happy for a long time. Então, o fazendeiro e sua esposa foram felizes por muito tempo. For a long time, por muito tempo. Então, note que se você fizer conexões aqui, você consegue falar tudo de uma forma muito mais sucinta. Então, once upon a time, a farmer had a goose that laid a golden egg every day. The egg provided enough money for the farmer and his wife to buy their day-to-day needs. The farmer and his wife were happy for a long time. Então, a primeira parte já foi. Vamos para a segunda. Mas um dia, o fazendeiro teve uma ideia e pensou: por que eu deveria pegar apenas um ovo por dia? Por que eu não posso pegar todos de uma vez e ganhar muito dinheiro? But one day, the farmer got an idea and thought, why should I take just one egg a day? Why can't I take all of them at once and make a lot of money? Why not? Ele pensou.
Então eu quero que você pense comigo aqui, ó. But one day, mais um dia, the farmer got an idea. Então esse got ou have got, ele pode dar essa ideia de have, ok? Pode dar a ideia de have, mas lembra que se for dar a ideia de have, ele está dando a ideia do have no passado, que fica had. Então the farmer had an idea. O fazendeiro teve uma ideia, mas esse got, ele também pode ser usado para expressar essa mesma ideia, ok? The farmer got an idea and thought. O fazendeiro teve uma ideia e pensou. Why should I take just one egg a day? Por que esse why aqui é o porquê separado de pergunta? O should significa deveria, mas quando a gente faz a frase com modal verb invertido, a gente está indicando que nós estamos fazendo uma pergunta. Porque no português, a gente coloca o eu antes, né? Que significa nada mais, nada menos que o porquê eu deveria, não o porquê deveria eu. Só que quando a gente fala de modal verbs, eles sempre vão primeiro do que o pronome quando se trata de perguntas. Então fica, why should I take just one egg a day? Why should I take just one egg a day? E olha só como que eu faço essa conexão. Should I, então esse D com I faz um som de R, should I take just one egg a day. Eu quero que você note uma coisa, a maioria das palavras em inglês que terminam com a letra E, a maioria, não todas, mas a maioria, quando termina com a letra E, você não precisa enfatizar a pronúncia do E. Então fica take, one. Se eu falo o exemplo, o ter, que é o have, olha só como eu falo. Have. É como se eu não estivesse falando o E. Então, já que eu não falo o E aqui, em one, eu posso conectar o N com egg, ficando one egg. Why should I take just one egg a day? One egg a day. E esse G também gruda no A, ficando ga. One egg a day. E é bom para vocês praticarem isso, para vocês terem a malícia de começar a conectar palavras, começar a conectar letras para que formem um som mais preenchido. Então, but one day the farmer got an idea and thought, why should I take just one egg a day? Why can't I take all of them at once and make a lot of money? Então, why can't I? Então, esse can't nada mais é do que a forma negativa do can. A gente está colocando ele no começo da pergunta porque ele se trata de um modal verb. Então, como ele é um modal verb, a gente coloca ele na pergunta no começo antes do pronome. Mesma coisa do should aqui em cima. Então, o can't, ele vem do can. Aqui temos o can e aqui temos o can't. Quando a gente fala do can't, a gente está falando de frase negativa. Por que eu não posso pegar todos de uma vez? Eu estou fazendo uma pergunta na negativa e eu posso colocar o can't para ser esse auxiliar de pergunta também, ok? All of them é um chunk muito legal. Chunks, eu vou fazer uma aula sobre isso, que nada mais é do que blocos de linguagem que vão te ajudar a preencher mais a sua fala e, consequentemente, você vai sentir mais, digamos que, tranquilidade na hora da sua construção, porque fazer frase em inglês, você precisa ter um certo tempo para você construir, você precisa ter um certo tempo para você elaborar a frase. Chunks são frases pré-prontas que vão te ajudar a dar a ideia que você quer. Por esse motivo que são muito importantes para você aprender, principalmente nesse começo. All of them é um chunk, que significa todos eles, todas elas. E olha só como eu conecto aqui. O L, ele vai direto no O, ficando all of them. E esse at once significa de uma vez, at once. Então anote aí, at once é de uma vez. E eu posso falar qualquer frase com de uma vez. Exemplo, ontem eu comi 4 pizzas de uma vez. I ate 4 pizzas at once yesterday. I ate 4 pizzas at once yesterday. Então, esse at once dá uma ideia de uma vez, ok? And make a lot of money. E fazer muito dinheiro. Então, esse make, ele pode dar a ideia de fazer dinheiro, mas ele também pode dar a ideia de ganhar dinheiro, ok? Se você quer falar ganhar dinheiro, o make também pode ser usado para isso. I work to make money. Eu trabalho para ganhar dinheiro. Mas o fazer dinheiro, make money, é uma expressão que também existe na língua portuguesa. Então, você pode traduzir, caso você queira, dessa forma também. Mas o make dá a ideia de ganhar também. A lot of money, a lot of significa muito ou muita. A propósito, o a lot of, eu gosto muito dele porque ele pode substituir tanto many quanto much. É sempre bom aprender, é claro,
como usar o many, como usar o much, mas como você está aprendendo, e eu não quero que você gaste tanta energia assim, pensando qual que eu vou usar, o many ou o much. Você pode usar o a lot of no lugar, tá bom? Em seguida, temos o money. O money é uma palavra que muita gente pronuncia errado, porque quando nós falamos money, note que eu enfatizo o som do i, porque toda palavra que tem o e e o y no final tem som de i, como por exemplo macaco, monkey, dinheiro, money, mel, honey. Então eu não falo honey, monkey, money, eu falo money, monkey, honey, ok? But one day the farmer got an idea and thought, why should I take just one egg a day? Why can't I take all of them at once and make a lot of money? E note que eu não falo esse F aqui. Eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas quando a letra F encontra uma palavra na frente dela que começa com uma consoante, é muito provável que você não ouça o som de F. Então, por esse motivo, que eu não falo a lot of money, a lot of money. Eu posso falar dessa forma também. O O eu falo, mas o F não, ok? Continuando, a tola esposa do fazendeiro também concordou e eles decidiram abrir o estômago da gança para pegar os ovos. Mas assim que mataram a ave e abriram seu estômago, encontraram nada além de entranhas e sangue. Então, fazendo isso em inglês, ficaria: The foolish farmer's wife also agreed, and they decided to cut open the goose's stomach for the eggs. But as soon as they killed the bird and opened the goose's stomach, they found nothing but guts and blood. Então, the foolish farmer's wife significa a tola esposa do fazendeiro, ok? O nome dessa técnica, onde a gente coloca o possuidor na frente e em seguida a gente coloca a posse, nada mais é do que possessive case, que é uma matéria que eu já ensinei para vocês isso, mas eu posso ensinar de novo. É uma matéria muito interessante, onde é uma característica peculiar do inglês. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala quarto do André. Na estrutura do possessive case, nada mais é do que André's room. A gente coloca o André, que é o dono do quarto, primeiro, e depois a gente coloca a posse do André, que é totalmente o oposto aqui no Brasil, né? A gente coloca a posse e depois quem possui a posse, quarto do André. Já no possessive case do inglês, a gente coloca o André primeiro, depois o quarto. Ficaria Andrés quarto, mais ou menos assim. Então, the foolish farmer's wife significa a tola esposa do fazendeiro. Also agreed. Esse also, esse eu faço questão de você anotar, porque é um tipo de frase que você fala também. Então, also significa também. Agreed, concordou. Então, agreed está no passado, que é o agree. Agree no passado fica agreed. And they decided to cut open the goose's stomach for the eggs. Então, eles decidiram abrir o estômago da gança. Então, cut open nada mais é do que abrir o estômago. Cut open the goose's stomach for the eggs. Para pegar os ovos. But as soon as they killed the bird, mas assim que eles mataram a ave, the bird, and opened the goose's stomach, e abriram o estômago da gança, eles acharam nada além de entranhas e sangue. Então eu quero que você note que esse nothing aqui, ele está sendo usado como um tipo de nada, e o but, ele não está sendo usado aqui como o nosso mas, porque provavelmente você conhece o but como um tipo de mas, correto? Como uma conjunção de contraste. Então, quando a gente fala but, como você sabe bem, a gente está dando um contraste na nossa frase. Exemplo, I like you, but I prefer your brother. Eu gosto de você, mas eu prefiro seu irmão. Então, eu estou dando um contraste aqui na frase. Por esse motivo que quando a gente fala but aqui, o que dá a entender é que é mas, de contraste, correto? Mas, na verdade, esse but aqui, nada mais, nada menos do que é um exceto. É um tipo de exceção que nós estamos dando aqui. Então, um exemplo, você já ouviu aquela música Backstreet Boys, I Want It That Way? Você já ouviu I Want It That Way? Essa música mostra muito bem como o but é usado. Que é aquela Tell me why and nothing but a heartache. Tell me why and nothing but a mistake. Tell me why I never... Enfim, né? Enfim, aí continua. Essa música é boa, né? A gente fala a verdade, né? Dá até vontade de dar uma escutada nela agora. Mas, quando a gente fala and nothing but a heartache, não é nada além de uma mágoa. And nothing but a mistake.
não é nada além de um erro. Então, quando a gente fala esse but, dá essa ideia de exceção, nada além de. Então, gut and blood, entranhas e sangue. Quando a gente fala de gut, essa palavra aqui, no plural, guts, ela pode ser usada de outra forma também. Sabe quando você quer falar que você tem coragem de fazer alguma coisa? Você pode falar, I have the guts. I have the guts. Eu tenho coragem. I have the guts. Então, essa frase é muito legal justamente para você enfatizar que você tem coragem de fazer alguma coisa. Então, além disso, ela pode também ser uma forma de você falar, eu tenho coragem. I have the guts. Ok? E aí, vamos para a próxima. O fazendeiro percebeu seu erro tolo e chorou pelo que havia perdido. E aqui a gente vai aprender uma outra coisa. The farmer realized his foolish mistake and cried over what he had lost. Olha só, o fazendeiro percebeu. Então esse realized nada mais é do que perceber. Muita gente confunde achando que realize significa realizar, mas realizar nada mais nada menos que é accomplish. Realizar é accomplish, perceber é realize. Quando tem o D no final, significa que é passado. Então, the farmer realized his foolish mistake, o seu erro tolo. Então, foolish mistake, seu erro tolo. O his que eu estou colocando aqui, tudo bem que eu pronunciei e falei na tradução seu, mas não é your, é seu no sentido de puxar aqui o the farmer. Como the farmer, o pronome de the farmer seria nada mais nada menos que he, o pronome possessivo de he seria justamente o his. Por isso que eu falo seu no sentido de puxar o the farmer, não your. Porque se eu falo your aqui, está errado. The farmer realized his foolish mistake and cried over what he had lost. E ele lamentou. Quando a gente fala cry over, que aqui o cried, ele está no passado. Mas quando a gente coloca ele assim, ó, cry, ele fica no presente. Então, se eu falo cry over ou cried over, significa lamentar. What he had lost, o que ele perdeu, ok? Então, vamos para a moral da história. Moral of the story, don't be greedy. Think before you act. Então, não seja ganancioso. Greedy seria mais um ganancioso. Pense antes de agir, ok? Resumidamente, essa é a aula aqui que a gente teve sobre a leitura. Eu espero mesmo que você tenha gostado. Coloque aqui qual foi a coisa mais legal que você aprendeu aqui nos comentários. Coloque a coisa que você mais aprendeu aqui, mais gostou de aprender. E eu fiquei muito feliz de passar esse tempo com você. Obrigado por ter me dado a sua atenção aí, por ter me disponibilizado a oportunidade para te ajudar com o seu inglês. E eu espero que os meus próximos vídeos te ajudem tanto quanto esse eu espero ter ajudado. Muito obrigado e vejo você na próxima. Bye, bye.